Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuação à nossa série de partidas dos campeões baianos absolutos de xadrez. O campeão baiano de hoje será Pedro Ferreira, de Vitória da Conquista. Esta partida foi jogada no ano de 2002 pelo Campeonato Baiano Absoluto de Xadrez na cidade de Vitória da Conquista e Pedro teve como adversário o candidato a mestre e também conquistense William Barreto. Vamos ver como Pedro Ferreira conduziu esta partida com as brancas, jogando a sua abertura predileta, o ataque índio do rei. Vamos lá. Temos E4, E6, D3, D5, cavalo D2, D toma E4, D toma E4, bispo C5, cavalo de F3, cavalo C6, G3, indicando o início do ataque do rei, onde o bispo de F1 ele é desenvolvido na casa G2. B6, um lance um tanto estranho dentro da posição, jogado pelo candidato a mestre, que tem como objetivo lutar com o seu bispo em B7 pelo domínio, o controle da diagonal A8, H1, contra o bispo das brancas que chegará a G2. Mas nesta situação, Pedro Ferreira muda de ideia, não desenvolve o seu bispo em G2 e resolve explorar a situação do cavalo em C6, jogando bispo em B5, cravando este cavalo, já que temos a diagonal A4, E8, o rei das pretas. Nesta posição, William Barreto optou pelo movimento bispo em D7, eliminando totalmente a possibilidade de cravada. Ao mesmo tempo, ele poderia ter tentado, por exemplo, bispo em B7 nesta posição, mas obviamente, bispo em B7 permite o movimento cavalo E5. Aparentemente, cavalo E5 parece ser um erro, devido à possibilidade de bispo captura F2 cheque. E se rei captura F2, dama D4 cheque, se rei F1, dama captura E5, com vantagem para as pretas. Mas temos um grande detalhe nesta posição. Após bispo captura F2, as brancas jogam simplesmente rei F1 e não capturam bispo. E observem que a forte pressão do cavalo que está em E5 e do bispo que está em B5 continua muito forte sobre o cavalo de C6. E se, por exemplo, temos aqui dama D6 como resposta, teremos cavalo captura C6, bispo captura C6, bispo captura C6 cheque, dama captura C6 e as brancas respondem agora com rei F2. O mesmo vai acontecer se a decisão for de cavalo de G E7. Notem que após cavalo captura C6, cavalo captura C6, bispo captura cheque, bispo, rei captura F2, as brancas terão possivelmente vantagem decisiva por possuírem peça a mais. Mas obviamente nesta posição, William Barreto não seguiu esta sequência e jogou bispo em D7, eliminando todas estas possibilidades. Pedro seguiu com roque, temos A6, bispo em E2, B5, expandindo com os peões na da dama e também deixando à disposição do bispo casas como B6 e A7. Mas notem que ao mesmo tempo a posição das pretas é um tanto estranha até o momento. Temos torre A1, cavalo de G7, C3, um lance típico do ataque do rei, que protege casas como D4 e D4, permite que a dama possa chegar à casa C2, também guarda a possibilidade, quem sabe, de B4 na posição e também de cavalo B3 chegando em D4. Um lance bastante útil nesta posição no ataque do rei. Bispo em C8. Observem que William Barreto chega à conclusão que o seu bispo em D7 não está agindo muito bem na partida e trata de melhorar a sua posição, levando a diagonal A8, H1. Pedro responde com dama C2, temos bispo em B7 e bispo F1. Pedro chega também à conclusão de que precisa colocar o seu bispo na posição típica, ou seja, em G2. Roque, bispo em G2, cavalo G6. Após cavalo G6, vamos notar que as pretas terão dificuldades para jogar a posição e criar contra-jogo. Nesta situação agora que nós temos, nesta posição, Pedro vai seguir planos típicos do ataque índio do rei. Vai começar com E5, uma manobra muito comum. Ela não só ganha espaço dentro desta posição, como retira dos cavalos, cavalo de C e o cavalo de G, a casa E5 para possíveis manobras. Ao mesmo tempo também abre a diagonal da dama, que está em C2, pressionando o ponto H7. Também um ponto muito importante, deixa para o cavalo que está em D2 uma possibilidade de chegar a E4 também, pressionando não só o bispo de C5, como podemos ser direcionado para uma casa muito importante na posição como G5. E também um grande segredo do ataque do rei
Esta casa E4 muitas vezes é cedida para o bispo que está em G2 entrar em ação junto com a dama e as outras peças para um ataque dentro da posição. Outra manobra muito importante e também conhecida no ataque do rei é o avanço do peão de H4, de H2 para H4, com a ideia de H5 e ao mesmo tempo apoiar a entrada do cavalo em G5. Então é bastante dinâmica a posição e cheia de planos para as brancas aqui. Temos E5, bispo em B6, H4. Notem que as brancas seguem à risca seus planos. E temos agora aqui cavalo de G, E7. Talvez nesta posição uma possibilidade para o William Barreto fosse H6, evitando a possibilidade futura de cavalo G5 nessa posição. No entanto, William Barreto responde com cavalo de G7, talvez não atento aos riscos da posição, e Pedro Ferreira segue com cavalo em G5 agora. Notem que cavalo em G5 exerce pressão em H7 junto com uma dama, e as pretas precisam neste momento encontrar uma defesa para evitar esta possibilidade. Aqui o William Barreto responde com G6. O lance G6 traz sérios problemas à sua posição, pois faz surgir debilidades nas casas pretas F6 e H6, o que vai enfraquecer também o ponto G7 do roque das pretas. Observe que também o cavalo de E4 já ganhou mais força, pois ele pode chegar neste momento também ao ponto F6 do tabuleiro. Aqui ainda existia a possibilidade defensiva após cavalo G5 de cavalo F5. Notem que o movimento G4 nesta posição falha, já que podemos ter H6 como resposta a este movimento, dando chances muito grandes defensivas para as pretas. Aqui, naturalmente, após cavalo F5, Pedro Ferreira teria um lance muito bom na posição, que seria o movimento cavalo de D, F3, guardando a possibilidade de G4 e melhorando também a ação de suas peças na posição, liberando também a ação do bispo de C1. As brancas têm certa vantagem aqui. Após cavalo de G7, temos cavalo G5 e G6. Após G6, Pedro Ferreira executa um lance muito forte, cavalo de D4, com a ideia de cavalo em F6 cheque. E, obviamente, temos os cavalos pressionando o ponto H7. Notem que a manobra cavalo captura E4, ela deve perder dentro dessa posição, com manobras como cavalo F6 cheque, seguido de bispo captura B7. Devido a esta possibilidade, William Barreto não captura o peão de E5, responde com cavalo D5, levando seu cavalo à proteção de F6. E temos agora a manobra, vou voltar o lance, muito simples e muito forte, cavalo de G5, F3. Observem que o retorno do cavalo promove a ação do bispo em duas casas importantes, em G5 e H6. Observem também claramente os problemas da posição das pretas. As casas F6, H6 e G7 estão fracas nesta posição e também temos que considerar a casa G5. A partida seguiu com rei G7. Difícil encontrar lances defensivos bons neste momento para o William Barreto na posição. Temos bispo G5 e após bispo G5 praticamente temos a partida selada, dama C8, e observem que agora o bispo vai decisivamente invadir o ponto F6, bispo em F6 cheque, e obviamente se rei G8 teremos dama C1 com ideia de dama H6. Nesta posição, William respondeu com cavalo captura F6, captura F6, rei H8, permitindo que a torre chegue ao ponto G8 para ajudar na defesa do roque. Temos aqui Pedro Ferreira jogando agora dama C1 com ideia de dama H6, temos torre G8, dama H6 com ideia de cavalo de FG5 ou cavalo de EG5. E agora vamos ter a impressão de que o candidato a mestre vai salvar a posição com dama F8. Mas após cavalo de FG5, ele abandona a partida. Notem que cavalo G5 auxilia a dama na captura do peão de H7. E ao mesmo tempo as brancas estão sacrificando a sua dama, já que se dama de F8 captura dama em H6, teremos cavalo F7, checkmate. Devido a esta possibilidade, o candidato a mestre toma a decisão mais adequada, a de abandonar a partida. Pedro Ferreira é o primeiro campeão baiano de xadrez absoluto, nascido no interior do estado. Além dele, temos um outro campeão baiano, o também conquistense Rêmulo Aguiar. Conquista demonstra assim ter grande força dentro do xadrez baiano, produzindo dois grandes campeões,
Pedro Ferreira sendo seu primeiro campeão e o primeiro campeão da história do baiano nascido no interior do estado. E logo depois, Rômulo Aguiar Freitas. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham gostado da análise. Espero contar com os likes de vocês para ajudar o nosso canal. Deixe os seus comentários, que irei respondê-los. Até a próxima análise.